Olá, meus irmãos. Nós estamos tratando aqui do DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Já falamos sobre as marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Pesquisas foram feitas no mundo inteiro, em mais de 1.000 igrejas, dentre esses países onde foi feita a pesquisa. O Brasil está incluído. E se perguntou, se buscou saber quais as marcas das igrejas que mais cresciam, o que elas tinham em comum e que eram princípios assim universais, que onde quer que esses princípios fossem aplicados, a igreja cresceria. Descobriram então as 8 marcas que nós estudamos e falamos sobre cada uma delas. Falamos na aula passada que nenhuma marca pode faltar. É um conjunto, né? É um barril, tem que crescer em conjunto. É como uma lavoura, que as árvores têm que crescer igual. É como uma árvore que precisa não só da água, não só do sol, não só do cálcio, não só de fosfato. E nem excesso nesses elementos, mas ela vai crescendo. O agricultor vai sabendo a hora que é mais isso, mais aquilo. E assim, a partir da pesquisa, a pesquisa mostra o perfil da igreja, né? Nós temos aqui uma igreja da ICEB, que nós fizemos a pesquisa. Veja aqui, né? Isso aqui é uma igreja da ICEB, uma igreja cristã evangélica. E então foi mostrada aqui a pesquisa, com permissão do pastor. Ele permitiu que nós usássemos, já lá no CETESEB. Vejam que a igreja tem marcas, né? A pesquisa mostra também, não só as marcas, mas ela mostra aqui mais adiante, como é que a igreja está crescendo em relação aos adultos, como é que está o comparecimento no culto nos últimos anos, né? Então, hoje, como é que vai ser na frente. Ela mostra uma perspectiva de como a igreja vai ser se ela atingir as marcas. Então, aqui essa igreja aqui, por exemplo, se ela continuar fazendo a mesma coisa que está fazendo, daqui 10 anos, ela vai ter aí, então, mais ou menos 300 membros. Agora, se ela atingir esse índice, se ela passar de 65, ela vai crescendo, pode chegar aí a 600, 800 membros em 10 anos. Ela trabalha aqui a questão dos grupos da igreja, homens e mulheres que responderam. Trabalha as marcas maiores, ó, essa igreja aqui, ó, o que ela foi maior aqui foi evangelização voltada para as necessidades. Uma igreja de fato evangelística, ela cresceu muito nos últimos anos. Ela mostra aqui como é que foi a questão da liderança capacitadora. E a pesquisa, ela traz para nós vários resultados. Ó, como é que foi a espiritualidade contagiante. Ela não só mostra as marcas em conjunto, mas ela aponta cada uma das marcas que foi falado. Ela traz uma trajetória. Ela trabalha aqui os 10 maiores fatores, ó, né? Aqui tem uma pergunta que diz assim: se eu tenho um desentendimento com um membro de nossa igreja, eu o procuro para resolver o problema. 83% aqui de 1 a 100 disse eu procuro. Então é uma igreja que vai mostrando as suas marcas esse perfil plus vai mostrando para a igreja quem ela é, né? E tem as 10 menores, ó. As 10 menores marcas, dentre as marcas, as menores respostas. E ela também trabalha aqui como usar o perfil DNI. Ela mostra como é que você vai atingir, vai conseguir aumentar cada marca. Então, a partir da pesquisa, os pastores vão trabalhar, a igreja vai trabalhar até menos. Essa que é a ideia. O DNI, você trabalha menos. Lembra que eu falei no início, uma pessoa está doente, por exemplo, e ela então, por si só, ela diz, o meu problema
Suponhamos que ela tem uma dor abdominal, o meu problema são gases, então ela toma remédio para gases. Aí não resolve, ela conversa com uma pessoa mais experiente, vai dizer, não, o seu problema aí talvez seja cálculo renal, você tem que tomar muita água. Ele vai, começa a tomar muita água e assim ele vai tomando remédio achando que é aquilo, daqui a pouco ele está mais doente ainda, talvez os remédios fizeram um efeito colateral e a gente sabe que é possível. Então tudo é mais fácil se ele vai ao médico, faz um raio-x e diz, o problema é isso aqui. Então ele vai tomar mais ou menos remédio. Então ele vai tomar menos, só que remédios mais eficazes. Uma igreja que faz o teste DNI uma vez por ano ou de 2 em 2 anos, ela vai trabalhar menos, é que ela vai trabalhar com mais aplicação, com mais profundidade. Ela vai saber quais são as áreas maiores, quais são as áreas menores. Então, um pastor de uma igreja assim fica a vida inteira lá, nem precisa ir embora. Porque todo ano ele está renovando ali os desafios, todo ano ele sabe as marcas que precisa atingir. E assim essa igreja vai crescendo, vai fundando outras igrejas e o trabalho continua e ele vai trabalhando as marcas sempre e é um ministério sempre, para sempre. É um ministério contínuo, como nós estamos precisando disso, né? E com essas marcas de qualidade o pastor não precisa, por exemplo, reinventar nada. Simplesmente ele vai conduzindo a igreja como um lavrador cuida de uma planta, como um agricultor cuida da sua lavoura, como alguém cuida do seu rebanho e cuidando e ela vai crescendo naturalmente, é desenvolvimento natural da igreja. Hoje, eu quero trabalhar essa questão de igrejas modelo e a questão ligado a isso, a questão dos princípios, né? Vejam, algumas igrejas cresceram muito e nós sabemos disso pelas estatísticas, pelas redes sociais. Nós conhecemos igrejas aí no Brasil de 10 mil membros, de 2 mil membros, 5 mil membros, e a gente fica na expectativa de tentar ser semelhante, de ver o que elas estão fazendo. Então existem aí alguns que vão lá buscar o que elas estão fazendo e tentam repetir aquela igreja. Numa outra área do DNI, numa outra parte, nós não vamos ter tempo de tratar aqui, o pessoal do DNI não tem muita paixão por igrejas grandes. Nem sempre igrejas grandes são sadias. Então, o fato de crescer não quer dizer que ela é sadia. Isso não quer dizer. Eu penso que uma igreja sadia cresce, mas nós podemos ter, por exemplo, um crescimento com a normalidade, né? O fato de crescer, você tem lá, por exemplo, eu me lembro do Serra Pelada, quando acharam garimpo, acharam ouro, aquilo cresceu, a cidade cresceu muito, mas não quer dizer que foi bom, né? O cemitério também cresce, o número de covos, o número de mortos, não quer dizer que é certo. Uma igreja, por exemplo, eles demonstram que uma igreja de 1000 membros, numa pesquisa feita na Europa, ela consegue crescer, em média, 17%. E uma igreja de 200 membros cresce mais ou menos 32%. 30%, 32%. Então, quer dizer, 5 igrejas de 200 membros, no final, redundam um crescimento maior. 5 igrejas de 200, você tem 5 equipes trabalhando, 5 ministérios de louvor, 5 pastores pregando, professores de crianças, quer dizer, você multiplica o trabalho e então 5 igrejas de 200, eles provam isso nas suas pesquisas, elas são mais eficazes para o reino de Deus do que uma igreja de 1000. Eles não têm assim paixão por igrejas grandes, mas também não têm nenhuma ojeriza, nenhuma contrariedade. Eles só apontam que igrejas grandes, poucas pessoas trabalham e a maioria fica assentada, são assistentes, não são participantes do culto, de nada, e que igrejas menores as pessoas trabalham mais. Então, eles não têm assim essa fixação para uma igreja crescer indefinidamente. Eles comparam, por exemplo, uma igreja com uma árvore. Uma árvore não cresce indefinidamente.
Aqui no CETESEB, os irmãos sabem, tem uma árvore linda chamada umbela. Ela cresce 3 metros ao ano. Ela cresce bem comprida, depois, quando ela está lá em cima, que ela abre as folhagens. Esse é o segredo dela. E ela cresce. Agora, se ela continuasse a crescer 3 metros por ano, em 50 anos ela teria aí 150 metros, não, 1.500 metros, né? 3 metros ao ano, em 50 anos, 150 metros. Seria um arranha-céu. Então ela não pode crescer assim, ela tem que crescer até certo ponto. E qual é o alvo dela? É crescer e produzir fruto? É um bom alvo produzir fruto, mas não é o alvo. O alvo é crescer, produzir frutos e produzir e reproduzir outras árvores. Esse é o alvo da igreja. Uma igreja não pode crescer indefinidamente. Ela tem que crescer até certo ponto adequado para aquela cidade, para aquela região. E depois, para que ela continue tendo liderança capacitadora, reproduzindo liderança, sendo eficaz, fazendo com que cada pessoa utilize os seus dons, esteja adequada aos seus dons, ela vai se multiplicando, criando novas igrejas. Então, essa é a ideia. Quando eles falam em igrejas modelos, eles têm um cuidado de dizer o seguinte: uma igreja dificilmente, uma experiência dificilmente pode ser reproduzida. Então, a gente pega uma igreja que está aí em determinada cidade, ela está crescendo muito, aí alguém vai lá e vê o que elas estão fazendo, o que essa igreja está fazendo, e pega tudo aquilo que ela está fazendo e traz para a sua realidade, para a sua cidade. Nem sempre dá certo, na maioria das vezes não dá certo. Os irmãos se lembram que quando Davi foi enfrentar Golias, que colocaram em Davi a armadura de Saul? Aquela armadura deu certo com Saul. Saul matou milhares com aquela armadura. Pronto, ora, tendo essa armadura vai dar certo. Colocaram a armadura de Saul em Davi, Davi não conseguiu nem andar. Era muito para ele. O método era diferente, a experiência dele era diferente, o estilo de vida era diferente, a formação física de Davi era diferente. E com aquela armadura ele seria uma presa fácil, já Saul não foi. Então, às vezes, uma igreja cresce numa determinada realidade, com determinado serviço, com determinados dons, com uma história, uma trajetória, que a outra igreja não tem. Então, aquela outra igreja pode perder muito, ela pode se esforçar muito para fazer igual àquela primeira, mas não deu certo, porque as experiências, assim, elas não são transferíveis. Nós temos aí a história da igreja, a liderança da igreja, a formação da igreja, o povo que constitui a igreja, a cultura daquela região. Então isso não é transferível. Não adianta você achar que, eu queremos ser igual uma igreja aí de uma cidade grande, uma igreja que tem 5 mil membros, nós vamos fazer igualzinho. Pode não funcionar, pode até algumas coisas dar certo, pode até algumas coisas darem certo, mas nem tudo, e na maioria das vezes não. Então, pensem nisso, não saiam aí correndo atrás de modelos, né? Senão, quando aquele modelo que você teve falhar ou quebrar, ou aquela igreja fechar, você fica perdido. Então, o DNI se apresenta não como modelo, mas como princípio, né? Nós temos, por exemplo, hoje no mundo, árvores que elas só produzem naquela região. Então, existem árvores que são de regiões mais frias, árvores que são de regiões mais quentes, né? Aqui na Amazônia nós temos o cupuaçu. Você não tem o cupuaçu na Escandinávia, você não tem o cupuaçu nos Andes, na Argentina. Então, é preciso respeitar isso. Por isso, o DNI trabalha com essa questão de, em vez de modelos, trabalha com princípios. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico e nós vamos trabalhar nele. No livro vocês têm. Vamos mostrar aqui nesse gráfico algo que pode fazer diferença aí na compreensão que nós temos entre testemunho, modelo, princípio e programa. O que eu quero chamar mais atenção é modelo e princípio. Mas o gráfico ele é um pouquinho mais completo. Você vai encontrar isso aí nos livros do DNI. E primeiro,
O que é um testemunho? Ele diz aqui, por exemplo, um relato de experiências pessoais que frequentemente afirma o contrário do que acontece via de regra. Então, por exemplo, alguém vai à frente na igreja e diz, olha, eu vou contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Nem aquilo não precisa acontecer na vida de todos, né? Ele é bom. Qual o objetivo desse testemunho? Então, esse testemunho tem o objetivo aqui, ó, encorajar e incentivar pessoas com o poder de Deus. O testemunho, ele é nulo? O testemunho não serve para nada? Não, ele tem o seu objetivo. O que seria errado? O que essa pessoa experimentou precisa acontecer comigo também. Eu também preciso experimentar exatamente desse jeito. E aí não se leva em conta os dons, não se leva em conta a história, não se leva em conta a caminhada espiritual que aquela pessoa tem. Qual é o procedimento correto? É ótimo o que a igreja experimentou. E isso me anima a fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não preciso experimentar exatamente aquilo que aquele irmão experimentou. Mas eu fico feliz que alguém na igreja experimentou. Completa a igreja. Estão vendo aqui o que significa? Agora, o modelo é o seguinte. Experiências de uma igreja são colocadas de tal forma que deixam transparecer estruturas que podem ser reproduzidas em outros locais. E isso é muito comum. Então, talvez os mais jovens tenham mais conhecimento do que eu de igrejas, modelos, né? Então, aí nós temos igrejas em células. Aí todo mundo quer fazer igrejas em células. Todo mundo agora quer fazer igreja aí com esse louvorzão gospel. A igreja show. Aí passa esse modelo, aí vem uma igreja aí com um outro modismo. E a gente então pode pensar que a nossa igreja local, ela precisa experimentar e reproduzir nela mesma aquilo que uma igreja tem como modelo, né? Qual que é o objetivo de uma igreja modelo? Entusiasmar pessoas com um modelo vivo para que elas queiram colocar em prática algo semelhante na sua igreja. E aí basta ir na internet e conversar um com o outro que a gente diz, eu quero fazer igual. Às vezes até dentro da mesma denominação. Uma igreja nossa está fazendo algo e outra pessoa diz, eu vou fazer isso também. Uma igreja nossa está crescendo nessa área, nós também vamos crescer nessa área. E parece que não pode ser assim. O DNI mostra que esse é um objetivo errado. O procedimento errado preciso imitar em tudo que for possível a igreja modelo para que eu tenha o mesmo sucesso. Estão entendendo? Consegue ver que se você tem aí uma igreja que está crescendo, às vezes ao seu lado ali, você está num bairro, a sua igreja não está crescendo e outra está crescendo, você precisa analisar a história denominacional, a teologia, a prática cristã, a experiência, e não basta você querer reproduzir aquilo ali. Experiências são intransferíveis, né? Agora, o que você pode fazer? Eu posso imitar a igreja modelo por um tempo para que nesse processo eu descubra princípios universais que também funcionem na minha situação. Eu gosto de explicar assim. Então, nós vamos jogar fora a igreja modelo, ela não serve para nada. Uma igreja que está crescendo, conseguiu aí descobrir o seu caminho com Deus, conseguiu aí um nível de crescimento, mas o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso DNI nos impede de descobrir, de fazer igual, de conhecer. Nós vamos desprezar essa igreja. Não é isso que o DNI ensina, não é nem isso que a Bíblia ensina. O que o DNI ensina, o procedimento correto essa igreja está fazendo algo que eu quero conhecer. Então imagine, por exemplo, que tem uma igreja, eu falei isso já no passado, uma igreja que tem um trabalho forte com DNI, aliás, com um grupo pequeno. E você vai lá e vê que essa igreja, toda a ênfase dela é no grupo pequeno, ela desestruturou o restante da igreja, não tem aquela liderança conservadora que nós temos hoje, presbítero, diácono, a bíblica, mas ela está crescendo com um grupo pequeno, os grupos multiplicam com 6 meses, aquela velocidade, e você olha e diz assim, eu quero isso na minha igreja. Esse é o problema. O que você precisa o que é que essa igreja faz com os grupos pequenos,
que de alguma forma eu posso aprender. Eu não preciso pegar todo o pacote, eu não preciso pegar todo o projeto, mas eu posso aprender com aquele grupo pequeno. O que essa igreja está fazendo em termos de criança? O que essa missão está fazendo em termos de evangelização? Então, o que o DNI ensina é que você não tem que ir lá e pegar o pacotão, mas você pode aprender com aquela igreja, aprende um pouco aqui, e com o passar do tempo você pode modificar aquilo, você pode adequar aquilo que ela está fazendo, aqueles procedimentos, aquelas iniciativas à sua igreja. Essa é a diferença entre modelo e princípio. O que é que essa igreja está fazendo que nós podemos tomar como princípio de crescimento aqui da nossa igreja? Não é? Então, vejam, eu gosto muito da rede ministerial que o Bill Bright Bill Bright não, aquele lá de Willie Creek, lá, o Bill Hybels, desculpe. O Bill Hybels fez lá na igreja dele nos Estados Unidos e que depois a Igreja Batista Central fez aqui em Fortaleza e espalhou para o mundo inteiro. Eu gosto muito da rede ministerial, gosto muito. Trabalho sobre dons, sobre pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. E eu conheci a Igreja Central de Fortaleza e muitos amigos meus já conheceram a igreja lá dos Estados Unidos. Essa parte da rede ministerial é muito boa, mas eu não preciso trazer a igreja toda para dentro de casa. Eu não preciso ir lá buscar todo o projeto para cá. Eu quero algo de lá. Eu quero aprender, eu quero extrair de lá aquilo que é bom para mim. Essa é a ideia que nós trabalhamos aqui no DNI. Aqui a questão do princípio. Conclusão tirada da observação de centenas de modelos, o aspecto mais importante aqui é a validade universal do princípio. Essa é uma questão interessante. O DNI, nós já falamos sobre isso, ele tem que ser, um princípio, a melhor dizendo, ele tem que ser universal. Então, por exemplo, a água. A água é um princípio universal para todas as árvores. O cupuaçu, lá na Amazônia, ele pode ser diferente de um pêssego ou de um caqui que é produzido, por exemplo, no Chile. Ele é diferente. O clima é diferente, mas tem algo igual, tem algo que essas duas plantas precisam: de água, de sol, de nitrogênio e de adubo. Entendeu? Então, o princípio é algo universal. E eles estão mostrando aqui que essas 8 marcas de qualidade, elas são universais. Numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, numa igreja pentecostal, uma igreja na Ásia, uma igreja no Brasil. Claro que cada marca dessa é atingida de uma forma, a igreja é diferente, mas o princípio é igual, ele é universal. Qual o objetivo? Cada igreja deve conhecer e aplicar as leis de crescimento que são fundamentais para cada forma de desenvolvimento da igreja. Às vezes a mesma marca que essa igreja aqui atinge, a igreja a igreja B também tem uma marca lá, mas ela atinge diferente. Vamos pensar aqui, por exemplo, em relacionamentos marcados por amor fraternal. Tem uma igreja que ela gosta de fazer uma vez por mês um café da manhã. Uma vez por mês, antes da escola dominical, um café da manhã. E a outra igreja não faz o café da manhã. Ela entende que o horário é inadequado, que famílias não podem. Então ela resolve fazer, por exemplo, uma vez por mês, um almoço comunitário. Vejam, 2 atividades diferentes, mas um princípio só. Então é isso que o DNI ensina. Qual o procedimento errado? Esses princípios são uma possibilidade em muitas de se edificar a igreja de Jesus. Eu posso usar as 8 marcas de qualidade, eu posso usar os grupos pequenos e tudo isso. O DNI mostra, e eu apoio isso, eu concordo com isso, eu incentivo o aluno a se apropriar dessa verdade. O DNI mostra que essas 8 marcas de qualidade, elas são universais. E nenhuma marca pode faltar. Ele desafia, através dos testes, das pesquisas, hoje quase 80 mil igrejas no mundo. O mundo inteiro, o DNI é o maior projeto de desenvolvimento de igreja do mundo.
eu desafio os irmãos a conhecerem mais, se aprofundarem e ver que essas 8 marcas elas são universais e elas não são descartáveis. Tudo que você for fazer, você vai saber que faz parte de uma marca. Geralmente o pessoal do DNI, quando eles vão dar seminários, eles mostram isso. Diz para o pastor, para alguém, vai na frente, lá no quadro, e escreva uma marca de qualidade. Eles escrevem. E eles somam tudo e eles perguntam, o que tem aqui que não cabe debaixo, que não cabe debaixo das 8 marcas de qualidade? Então, são princípios universais. E qual é o procedimento correto? Vou me esforçar para aplicar na minha situação aquilo que está por trás desses princípios. Cada igreja tem o seu caminho, sua forma, sua história, sua trajetória, mas todas elas buscarão aqueles princípios universais. E aí ele ainda acrescenta aqui a questão do programa. A aplicação de um princípio universal a uma situação, a mais de situações concretas. O programa tem essa descrição. Por exemplo, eu posso ter aqui um programa só de discipulado. Então, qual que é o objetivo disso? Ajudar igrejas por meio de sugestões bem práticas, e as experiências positivas de outros são usadas como um tipo de modelo ou exemplo. O que é errado nisso aqui? Programas que deram bons resultados, no meu caso, são, com certeza, o melhor caminho para qualquer igreja. Aí tem aí os pastores, os líderes que dizem, olha, eu vou lá na sua igreja dar um seminário daquilo que eu estou fazendo na minha. Nem sempre é correto, nem sempre é bom. Às vezes pode até frustrar a sua igreja. Se você fizer esse programa, se você fizer essa série de conferência, se você fizer esse retiro, se você fizer esse encontro, esse pré-encontro, se você fizer isso, vai dar certo. Aquilo passa. E a igreja então fica depois quase que num deserto espiritual por causa do programa. O que seria certo? Escolha um programa que está baseado em princípios válidos universalmente e que se adaptam à minha situação, ou eu mesmo desenvolvo aquele programa. Então, eu posso às vezes ter um programa. Na Páscoa a gente pode ter um programa ali de evangelização. É só para aquele momento, mas faz parte de um projeto maior que é, por exemplo, aí a evangelização criativa. Então é isso. Então pensem bem, o cerne desse nosso estudo há muitas igrejas grandes e igrejas médias que estão crescendo e pode haver por parte de alguns a ideia de que nós temos que trazer para a nossa comunidade, para a nossa igreja, aquilo que aquelas igrejas estão fazendo. Vai dar certo. A armadura de Saul tem que servir em Davi. E o DNI está mostrando que não. Nós podemos olhar, podemos aprender, podemos até colher algo dali, podemos até nos alinhar com alguns daqueles modelos. No entanto, não é isso que a nossa igreja, que são princípios universais que a nossa igreja precisa. Nós precisamos de princípios que são universais. O DNI, ele tem princípios universais. As 8 marcas de qualidade são princípios universais que a sua igreja pode experimentar, você pode experimentar. Está aí um grande desafio. Que Deus abençoe. Abraço.